Essa semana no Cinema de Boteco a gente publicou um post lá no nosso Instagram falando dos melhores diretores vivos de todos os tempos. Essa postagem gerou um pouco de polêmica no nosso grupo, tivemos muitas discussões e hoje eu decidi fazer aqui um vídeo falando, como foi essa nossa escolha. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco e se você está aqui pela primeira vez, deixa seu like, comenta, se inscreve, ajuda a gente a crescer, porque a gente precisa da sua ajuda. Se não for com a sua ajuda, a gente não cresce, a gente não expande. Então, assim, é um trabalho coletivo. Assim como o cinema, é uma arte coletiva, esse crescimento aqui também é coletivo. E quanto mais gente, mais gostoso fica. Bom, melhores diretores vivos. É foda falar sobre esse assunto, porque quando a gente entra dentro dele, estamos entrando também dentro de uma injustiça histórica que acontece especialmente com mulheres. Afinal de contas, quando Spielberg, por exemplo, lançou ali o Tubarão, que não foi seu primeiro filme, o primeiro filme do Spielberg, se eu não me engano, de 72, 71, que é o Encurralado, foi a mesma época que outros diretores, Brian De Palma, Martin Scorsese, George Lucas, uma galera estava fazendo também seus primeiros filmes. E a gente não tem uma produção feminina forte. Infelizmente, as mulheres, nessa época principalmente, elas não recebiam dos estúdios a mesma atenção que os homens. E a gente pode ser bem sincero que até hoje isso não acontece, mas o cenário muda. E a gente tem essa mudança aí bem explícita com a indicação de duas mulheres no Oscar 2021, sendo que a Chloe Zhao, diretora do Nomadland, ela tem grandes chances, sim, de sair ali vencedora, e se unir ali a Catherine Bigelow como única mulher que ganhou o Oscar. Mas enfim, a gente tem essa questão, esse preconceito, esse problema histórico, e que ao não incluir uma mulher nessa lista, a gente de certa forma está validando esse problema. E quando eu digo de certa forma, é porque a gente também não pode cometer o erro de ignorar filmografias históricas, filmografias especiais de diretores que até hoje estão ali fazendo filmes. Então a gente elegeu 5 nomes, poderiam ser mais, muita gente ficou de fora, e vou falar um pouquinho aqui sobre cada um desses 5 nomes. Por exemplo, a gente elegeu o Woody Allen. A gente sabe que o Woody Allen tem vários problemas aí, As pessoas acreditam que ele é um criminoso. Então, por mais que seja uma história cinzenta, vamos colocar assim, cada história, beleza, a gente tem que saber olhar ali a perspectiva e criar uma opinião. Ah, beleza, ele realmente é um criminoso, ele é um pedófilo, safado, cretino, sem vergonha, manda porrada nesse arrombado. Ou não, E independente disso, por mais que seja difícil você separar obra do artista, o Woody Allen, durante muitos anos, e vamos citar uma outra coisa, o Woody Allen, todo ano, ele estava lançando um filme, até rolar o cancelamento aí, que arruinou a carreira dele, ele não consegue mais lançar filme. E cada vez que ele lançava um filme, era comum, no meio da crítica, a gente ouvir que um filme ruim do Woody Allen é melhor que a maioria dos filmes que estão em cartaz. Isso é verdade. Então, para um diretor que tem um nível de fazer filmes tão bons, ainda que os críticos do Woody Allen tenham razão em dizer que é sempre o mesmo filme, ele sabe o que ele está fazendo. A gente tem aí mais recente o Blue Jasmine, Meia-Noite em Paris. A gente tem um pouco mais atrás o Match Point, Noiva Neurótica, Noiva Nervosa. É muito filme bom que existe na carreira do Woody Allen. E não dá pra gente simplesmente ignorar isso, apagar essa história simplesmente porque ele pode ou não ser um babaca. A gente tem na lista também, já que a gente está falando de babacas, o Roman Polanski. Esse sim é um criminoso. Esse sim nem vai nos Estados Unidos porque ele sabe que ele vai em cana. E assim, no caso dele não tem o que defender da parte pessoal. Só que ao mesmo tempo,
quando a gente olha o profissional, e eu quero deixar sempre uma coisa muito clara, muito importante falar isso. O cinema é uma arte coletiva. Quando você decide cancelar um diretor e vir e falar, eu não vou mais assistir as obras desse diretor, você está cancelando também os atores, os roteiristas, os montadores, os diretores de fotografia, né? Ou seja, e sem falar também, né, no caso do Polanski, no caso do Woody Allen, você, né, como cinéfilo, você está se castigando. E você, como crítico de cinema, você está se tornando incompleto. A real é essa. Você virar e falar, eu não vejo, você quer ser crítico de cinema, e vir e falar, eu não vou ver nada do Roman Polanski. Isso significa que você não vai assistir Repulsa ao Sexo, isso significa que você não vai assistir O Bebê de Rosemary, O Escritor Fantasma, então assim, O Pianista. Você vai deixar de assistir alguns dos melhores filmes já feitos na história do cinema. E a sua formação crítica entra onde, sabe? Ele é um criminoso, mas os filmes dele estão ali. E você não vai consumir esse filme? É uma escolha sua, tudo bem. Faz parte, mas também a gente não pode ignorar o fato que ele é um diretor vivo, uma verdadeira lenda viva, né, do cinema. Vamos falar de gente menos polêmica agora, né, porque depois de 2 em sequência eu tenho medo de eu mesmo ser cancelado, vai. O Steven Spielberg, diretor que em 1975 com Tubarão revolucionou a indústria do cinema, criando o cinema blockbuster. Tubarão é uma daquelas obras que você assiste e, cara, você fica com medo de entrar no mar, sabe? Então, quando o cinema consegue fazer você sentir algo assim, é porque ele é especial. E vamos lembrar, o Spielberg também fez ET, o Extraterrestre. O Spielberg fez Contatos Imediatos de Terceiro Grau. O Spielberg fez Encurralado, que é o primeiro filme dele, até hoje funciona muito bem. Ele fez A Lista de Schindler. O Spielberg fez O Parque dos Dinossauros. O Spielberg, ele ganhou, né, prêmios pelo Resgate do Soldado Ryan. Mais recentemente, ele fez também O Jogador Número 1. E tá aí para fazer a refilmagem de West Side Story, que, enfim, né, pode ser bom, pode não ser, eu sei lá, tô com preguiça. Obviamente, ele também erra na carreira. Mas Munique, Steven Spielberg fez Munique, que é um filme menor, assim, na hora que a gente vai avaliar toda a obra dele. E que, caraca, véio, que filme foda. Então, imaginar uma lista, né, sem o Steven Spielberg é a mesma coisa de não fazer essa lista. A gente não precisa amar, né, como é o caso do Polanski, como é o caso do Allen. Mas você ignorar a qualidade, o talento, né, não dá. Eu mesmo tenho problemas com Spielberg em muitas coisas. Mas quando a gente fala da indústria, ele é um gênio, cara. Não tem como você falar o contrário. Completando aí esse time, ali com, acho que ele tá com 91 anos, né? É o Clint Eastwood, que, porra, começou a carreira dele fazendo os faroestes, né? O Homem Silencioso dos filmes do Leone. Aprendeu muito com Sérgio Leone, que foi um dos maiores cineastas da história. E assim como o Woody Allen, ele também manteve ali uma produção muito curiosa, que todo ano ele lançava um filme e, né, apesar de às vezes não acertar, errar feio, acho que na hora que você vai comparar entre erros e acertos, ele tem mais acertos. A gente tem aí mais recente o Sniper Americano, A Mula, o Gran Torino, Menina de Ouro, que eu não tinha visto até pouquíssimo tempo, sobre Meninos e Lobos, e o clássico dos clássicos, Os Imperdoáveis, As Pontes de Madison. Então, quando você pensa assim na carreira do Clint Eastwood, você também tem que lembrar o fato que ele foi um ator. E como diretor, eu acho, tá, eu não sou o maior fã de Spielberg, do Clint Eastwood, assim, para falar, né? Tem o Dalia Nogari que gosta muito, o Leonardo Lopes gosta muito, mas, caraca, né? Esse cara é um gênio. E completando aqui nosso time, tem ele, o Martin Scorsese, diretor, né, conhecido aí pelos filmes de máfia, né, Os Bons Companheiros, mais recente, O Irlandês, eu esqueci o nome do Caminhos Perigosos, né, que foi o primeiro trabalho dele, o Lobo de Wall Street, o Hugo,
tantas obras assim especiais, você para, assiste o Scorsese e pensa, meu Deus, esse cara é foda. E a gente tem o hábito de falar que o Tarantino é o diretor que faz homenagem ao cinema e tal, mas nada se compara ao que o Martin Scorsese faz. Porque não só ele ama mesmo a sétima arte, ele é um estudioso, como ele trabalha firmemente na recuperação de filmes antigos, né? Ele se envolve em discussões, né? Recentemente saiu alguma coisa aí dele falando da Cinemateca aqui do Brasil, não sei se... acho que foi isso mesmo. Então é um cara muito envolvido na indústria. É um cara que, porra, cara, hoje você falar da história do cinema e não citar o Martin Scorsese seria impossível. Eu acho até que a gente errou na lista ao colocar, né, foi a opinião ali geral do grupo, ao deixar ele longe do primeiro lugar, que acabou com o Woody Allen, foi o mais lembrado. Em todo mundo, são umas 30 pessoas lá no grupo do Cinema de Boteco. O Scorsese é isso, ele é gênio. Então, quando a gente não coloca o Tarantino nessa lista, quando a gente não coloca o David Fincher, o James Cameron, que poderia ter entrado também, o Ridley Scott, sim, essa foi uma grande dor não ter colocado Paul Verhoeven, David Cronenberg, enfim, uma porrada de nomes aí que poderiam ter entrado, Pedro Almodóvar, a gente poderia ter colocado a Catherine Bigelow, que originalmente a Sofia Coppola estava nessa lista, mas a Sofia Coppola... Não. A Sofia Coppola, ela tem uma filmografia interessante, mas bem longe de colocar ela ali numa lista de 5 melhores diretores vivos, né? A gente já foi injusto pra cacete nessa lista. Imagina colocar a Sofia Coppola e não colocar o Tarantino, e realmente aí a gente estaria sem seguir, né, uma linha coesa de raciocínio. Mas são diretores super especiais e, pô, o Tarantino, o Fincher, o Christopher Nolan, são diretores que começaram ali, assim como o Paul Thomas Anderson também, né? Começaram na década de 90. E, cara, década de 90, você tem os anos 2000, agora 2010, são 3 décadas de atividade. Como que a gente vai realmente destacar essas pessoas quando a gente tem pessoas que estão desde os anos 70 fazendo filmes bons? Não tem como. Então, acho que a grande linha de raciocínio que a gente usou para produzir essa lista foi exatamente isso. O cara que está mais tempo em atividade e mantendo um alto nível. E nesse caso, esses 5 nomes, eles acertam, né? Eles têm os seus erros, né? Tem as questões aí fora do mundo do cinema, mas são nomes assim para você correr atrás, buscar, estudar e aprender, que certamente são diretores muito especiais. Não vai demorar, a gente aqui no Cinema de Boteco, a gente vai produzir lista também de diretores mortos, né? A gente vai colocar o Billy Wilder e sei lá quem que vai entrar, mas é Billy Wilder mais 4. Vamos colocar também, obviamente, né, diretores surgidos aí nos últimos 20, 30 anos. E aí sim, entrando para corrigir essa injustiça histórica e falando das mulheres que estão, né, ali na linha de frente fazendo bons filmes. E eu duvido que tenha um nome mais forte, né, que a Catherine Bigelow. Até algo assim para pensar, mas enfim, ela é fodona mesmo. Então, é isso, tá? Em breve a gente tem atualizações, tem mais um vídeo aqui para falar sobre esse tema. Espero que você goste e deixa aí nos comentários, porque eu quero saber, na sua opinião, quais são os maiores diretores de cinema vivos, tá bom? Beijo pra todo mundo e voltaremos em breve com mais uma edição aqui do nosso Cinema de Boteco TV.